Elementos da comunicação e funções da linguagem é aquele mesmo conteúdo que a gente viu no nosso primeiro aulão lá. Nós vamos revisar aqui, que é um dos conteúdos que mais cai no Enem todos os anos, né? Então, quais são os elementos da comunicação? São os envolvidos no processo de comunicação. Então, os dois principais é que não há comunicação sem eles, é o emissor e o receptor. Então, o emissor é aquele que fala e o receptor é aquele que recebe. Nesse processo comunicativo, cada um assume esse papel no momento de fala. O referente, né, é o contexto, é o assunto do que se está tratando. A mensagem é o próprio texto escrito, né, ou falado, ou a imagem, né? Tudo aquilo que leva a uma comunicação é um texto, é uma mensagem. O código é a linguagem que você utiliza nesse texto, não é língua, tá, gente? É linguagem. Então, eu posso ter tanto a linguagem verbal, como a linguagem não verbal, ou mesmo a mista, ou seja, a mistura dessas duas linguagens, a verbal e a não verbal, para transmitir uma informação, certo? E o canal é o meio de veiculação dessa mensagem, ou seja, o meio que eu escolhi para passar esse texto, que pode ser a fala, como agora, né? O audiovisual, pode ser só o visual, ou seja, só uma imagem comunicando, ou pode ser só a linguagem verbal. No nosso caso aqui, a gente está no audiovisual, vocês estão vendo imagens e estão me ouvindo, certo? Então, esse é o processo comunicativo. Esse processo comunicativo essa teoria da comunicação foi elaborada por este linguista chamado Roman Jakobson. O Jakobson descobriu que quando se dá ênfase em cada um desses elementos, o texto recebe uma função. Mas isso não quer dizer que um texto tem uma única função. Eu posso ter em um texto a mistura da função poética com a função emotiva, eu posso ter num texto a mistura da função poética com a função apelativa, mas sempre uma vai predominar. E essa uma que predomina nesse texto, ela transmite a intenção do autor do texto. Então, o autor do texto, ele tem uma intenção, certo? Ao produzir aquele texto. E a função da linguagem reflete essa intenção. Por isso, em todos os anos, o Enem se volta tanto para as funções da linguagem, porque é pura interpretação de texto. E o Enem se baseia, até onde a gente viu, né, até o momento presente, todas as provas do Enem se baseiam muito na interpretação de texto. Todas, não só a de linguagens, né? Todas as outras também estão imbuídas nessa interpretação de texto. Ok? Adiante, senhores. Qualquer dúvida, vocês vão escrevendo, que no final da aula eu vou responder as perguntas, tá? No final da apresentação, porque nesse momento eu não vejo nada, como vocês sabem, só vejo a apresentação na minha frente. Então, as 6 funções da linguagem, então, como é que a gente identifica isso? Então, para cada elemento, eu tenho uma função. Quando o texto dá ênfase em um elemento, eu tenho uma função para aquele texto, que é essa função, como a gente viu anteriormente, ela diz muito sobre a intenção do emissor desse texto. Então, vamos lá. Quando eu tenho ênfase no referente, no contexto, a informação é o centro desse texto. Então, eu digo que esse texto é da função referencial. Ou seja, hoje aqui
nós vamos ter essa função referencial, porque o meu texto aqui, esse texto que estou falando para vocês, está centrado na informação que eu quero passar para vocês, que é vocês entenderem por que a gente estuda as funções da linguagem, o que é isso, né? Então, para cada elemento da comunicação, uma função. Então, o nosso texto hoje é da função referencial, porque eu estou passando uma informação para vocês. O meu texto está centrado na informação. Mas também é da função metalinguística, porque eu estou explicando a vocês, usando a linguagem, para explicar o uso dessa linguagem. Então, nós temos esses dois termos, né, esses dois elementos enfáticos na minha fala hoje. O referente, a função referencial, e o código, que é a linguagem, né, a metalinguística. Então, a minha fala de hoje é uma mistura de função referencial e função metalinguística. Qual que vai prevalecer? A função metalinguística, porque tudo que eu estou falando aqui para vocês hoje, eu estou usando a linguagem para explicar a linguagem, certo? Quando eu tenho ênfase no emissor, eu tenho a função emotiva, então é o eu que vai falar mais alto. O emissor é quem fala, o eu que fala. Então, é o eu que vai falar mais alto nesse caso. Daqui a pouco a gente vai ver exemplos de cada um. Quando a ênfase é no receptor, eu tenho a função apelativa ou conativa. O que é isso? É quando eu quero te convencer de alguma coisa, né? Então, é a linguagem do convencimento. Eu vou te levar por um caminho, argumentar com você para te levar ao convencimento, ou seja, ao te convencer de que o que eu estou falando é realmente importante para você. Aqui, quando eu iniciei essa nossa prosa, eu já fui dizendo, nós vamos estudar as funções da linguagem, por quê? Porque todo ano o Enem cobra isso. Por que todo ano o Enem cobra isso? Porque é interpretação de texto. E o Enem é baseado na interpretação de texto. Então, eu já estou te convencendo de que essa aula de hoje é importante. Essa é uma função apelativa que eu posso ter também dentro do texto. Como eu disse a vocês, vai prevalecer uma função, mas no meio desse texto eu posso ter outras várias, né? Cabe a você, como interpretador de um texto, saber qual a função primordial daquele texto, ok? Mensagem. Quando está centrado na mensagem, que é o próprio texto, eu tenho a função poética. Por que função poética? Porque esse autor não está preocupado com o que você vai ler e vai interpretar e vai pensar, não, ele está preocupado em elaborar estilisticamente essa mensagem, esse texto. Então, a maior parte das poesias, das letras de música, dos contos, dos romances, tem todo um trabalho com a linguagem para ela se tornar arte. Portanto, a função poética é a função da literatura. A função referencial é a função dos textos técnicos, dos textos jornalísticos, dos artigos científicos, e a função poética é a função dos textos literários, dos textos artísticos, aqueles textos que foram feitos para encantar, né? Não só poesias, todos os tipos de texto, romances, contos, crônicas, né? São primordialmente função poética. Pode ter ali dentro a função emotiva? Pode. Pode ter ali dentro a função apelativa? Pode, né? Mas é a função poética, é a função da literatura. Canal. Quando está centrado no canal de comunicação, que é o meio que eu escolhi para passar essa comunicação, para passar essa informação, nós temos a função fática. Então, qual é o momento da minha fala em que eu tenho a função fática? Quando eu estou testando esse canal de comunicação. A todo momento eu estou perguntando, vocês estão entendendo? Tá tudo bem? Né? Não é? Vocês estão me ouvindo? Preciso falar mais alto? Oi, tudo bem? Como vai? Essa é a função fática. Eu estou o tempo todo
testando esse meu canal de comunicação com vocês. E o código que eu já falei aqui anteriormente, né? A nossa função de hoje é referencial e metalinguística. Por quê? Porque eu estou usando a linguagem para falar da própria linguagem, no caso, a nossa linguagem verbal. Né? No caso, nossa linguagem verbal. Eu estou usando a linguagem verbal para falar da linguagem verbal. Mas eu posso ter também uma função metalinguística num filme, quando o filme fala sobre como é fazer cinema. Quando um programa de televisão fala sobre como é fazer um programa de televisão, mostra os bastidores da televisão. Isso é função metalinguística. Quando uma peça de teatro fala sobre a peça de teatro. Quando uma história em quadrinhos remete à linguagem da história em quadrinhos, né? Aquelas brincadeiras de colocar o fim num quadrinho anterior e a história continuar depois e a personagem se refere àquele fim, isso é função metalinguística, ok? Então, vamos ver agora um exemplo de cada uma delas. Tem mais alguém pedindo para entrar aí? Será? Acho que não, né? Então, vamos continuar aqui. Bora lá, de uma por uma, vendo os exemplos, né? E as características de cada uma. Na função referencial, então, eu tenho como elemento enfático o referente. Qual as características da função referencial, então? Se é para passar uma informação, né? Objetividade, conhecimento, esclarecimento. E onde ele é mais frequente? Em teses, em textos jornalísticos e científicos. Então, eu vou ter um texto claro, objetivo, direto, que todos vocês vão ler e ter a mesma interpretação, tirar a mesma informação dali. Então, todos os textos didáticos que vocês estudam, né? Agora que a professora passou lá um monte de videoaula de história, aqueles textos todos são informação. Todos vocês, se estudarem, por exemplo, sobre a Revolução Francesa, vocês vão saber a mesma coisa, né? Quem foi Napoleão Bonaparte, né? Por que a queda da Bastilha, e blá, 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 blá. Vocês vão saber tudo a mesma coisa. Isso é função referencial. Se tiver uma pergunta na prova de história, quem foi Napoleão Bonaparte, vocês vão saber responder e todos vão responder basicamente as mesmas questões, a mesma resposta, com palavras diferentes, mas a mesma resposta, né? Então, isso é a função referencial, a informação acima de tudo, clara, objetiva e direta. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo da Folha de São Paulo. China quer investir na produção de soja no país. A China, maior importador mundial de soja, está promovendo uma ofensiva em várias frentes e em vários estados do Brasil, visando aumentar a sua presença na cadeia produtiva da cultura no país, informam Fabiano Maisonave e Estelita Reis Carazai. A estratégia será concretizada por meio de acordo de exportação com agricultores, investimentos em indústrias e compra de terras. Pronto. Clara, objetiva, dizendo a fonte de onde saiu. Isso é função referencial. Ok? Então, esse texto está centrado na informação. Função referencial. Função emotiva, quando o emissor, né, está no centro. Então, a função emotiva e a função poética, quase sempre elas andam juntas, né? Então, eu posso ter função emotiva com função poética. Posso. Eu posso ter essas duas juntas, mas nem sempre um texto da função poética vai ser da função emotiva também. Só que quando a função for emotiva, nós temos poética também, junto. Por quê? Porque ali é a confissão subjetiva desse emissor. Não importa o que você vai pensar. A pessoa está ali para te falar. Não importa a interpretação que você vai tirar disso, né? E não vai ser uma única interpretação. Tanto que se eu ponho
se eu falo para vocês sobre a minha vida, cada um de vocês vai ter uma interpretação sobre isso. Uns vão gostar, outros não vão gostar, outros vão achar que eu estou certa, outros vão achar que eu estou errada, vão ter também uma interpretação pessoal disso. Isso não acontece com textos informativos, aquele negócio, né? Que a gente vive dizendo. Num texto informativo, com dados, a gente não pode ter opinião. A tua opinião pouco importa. Ou seja, contra fatos e dados, não tem argumentos, ou seja, não tem opinião. Não é a minha opinião, não, são dados, são fatos pautados na realidade, na estatística, comprovados. Então, não existe opinião sobre isso. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Não existe. Já na função emotiva, sim, existe opinião, né? Então, são relatos pessoais, a opinião pessoal, o eu no centro. Então, vai prevalecer a primeira pessoa quando a função for emotiva, porque é o eu que fala, que vai estar falando e se confessando para você. Então, nas cartas, nas cartas pessoais, nas declarações de amor, na maioria das poesias, nas músicas, quando o eu está se confessando para você, nós temos a função emotiva. Então, temos dois exemplos aqui, da Mafalda, que eu amo, né? E Velha Infância, que é uma música que todos vocês conhecem. Quem não conhece, pelo amor de Deus, não vive nesse mundo, né? Então, não sei o que tenho hoje, estou com a moral no chão. Olha aí, a gente vai vendo as imagens, linguagem mista, né? Olha aí os elementos da comunicação aqui. E aí ela diz no final, que triste destino para um moral. Ou seja, foi para o lixo, né? O moral dela, que já estava no chão, foi para o lixo. Então, veja, eu não sei, certo? Eu não sei o que tenho hoje, ok? E na velha infância, eu estou falando, ó, uma declaração de amor, estou falando para você o que você é para mim. Você é assim, um sonho para mim, e quando eu não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você, meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. Vê aí o eu o tempo todo presente? É isso, tá bom, gente? Adiantemos os fatos. Função apelativa ou conativa, onde a ênfase é no receptor. Então, eu tento te convencer de alguma coisa, te influenciar, mudar os seus hábitos. O convencimento, a persuasão, ordenar, apelar, né? Ou seja, vai prevalecer aqui o quê? Os verbos no imperativo. Vocês se recordam disso? Verbos no imperativo, aqueles que fazem, que denotam ordem, pedido, súplica. Então, todas as orações que vocês conhecem, desde do Pai Nosso até as orações espontâneas que a gente faz, são apelativas, são da função apelativa. Você está pedindo alguém, tentando convencer, está pedindo uma bênção e tentando convencer a Deus de que você é, de fato, merecedor dessa bênção. Isso é função apelativa também. Todas as peças publicitárias são da função apelativa. Está tentando te convencer de que aquele produto é melhor do que o outro. Tanto está aqui uma peça publicitária para vocês, né? Uma propaganda da HP. Né? E aqui a explicação dessa propaganda. Veja que o anúncio se constrói a partir de um apelo ao leitor para que experimente a tinta HP. Repare também nos verbos no imperativo. Ouse, invente. O foco da mensagem está centrada no receptor. O uso do imperativo é representativo dessa função. Né? Então, eu estou falando diretamente com você. Ouse, invente, experimente sem limites. Aí eu digo como? Qualidade HP por um preço mais acessível. Isso é a função apelativa. Eu estou dizendo para você que essa tinta é a melhor.
ainda estou dizendo para você que, mesmo sendo a melhor tinta, ela está com um preço mais acessível. Ou seja, estou te convencendo de comprar essa tinta. E isso pode ser convencimento de qualquer coisa. Você pode querer convencer os seus pais, por exemplo, que você merece um celular novo, né? E aí você vai fazer todo aquele discurso persuasivo, né? Na função conativa ou apelativa, chamando a atenção dos seus pais porque você merece aquele celular novo. Ou seja, uma nota, ou por causa de um bom comportamento, isso vale para tudo, quer ir para uma festa, quer uma roupa nova, quer um tênis novo, quer um fone de ouvido, e assim sucessivamente. Né? É função apelativa, todas as vezes que você está pedindo, implorando ou tentando convencer alguém de alguma coisa. Até nas suas conquistas amorosas. Quando você vai lá, né, jogar todo o seu charme para cima da pessoa, ali também é uma persuasão, é um convencimento. Você vai mostrar suas qualidades. Eu quero ver quem é que vai mostrar os defeitos quando quer conquistar alguém. Pelo contrário, a gente mostra a nossa melhor versão, por mais que essa máscara caia depois, mas a gente mostra. E a pessoa só fica com você se ela gostar da sua pior versão. Função poética, senhores, centrada na mensagem. Né? Então, eu tenho a preocupação estética, eu tenho a questão das figuras de linguagem, provoca... Gente, olha o N ali no impacto, perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Eu, no caso, na hora de digitar, tá vendo ali? Impacto é com M, tá, minha gente? Provoca impacto emotivo, visual ou mesmo sonoro. Age conjuntamente com quase todas as outras funções. Ou seja, a função poética pode estar acompanhada de todas as outras funções. Eu posso ter uma função poética e metalinguística, eu posso ter uma função poética e apelativa, como nesse caso aqui, ó. Na publicidade, eu tenho aqui, mude sua embalagem. Mas e essa interpretação aqui desse saco de açúcar? O que que nos está dizendo? Também é uma função poética, certo? Então, eu tenho várias interpretações sobre essa peça publicitária aí. O que está dizendo aí? O açúcar, que foi a maior droga inventada pelo homem, a gente não precisa de açúcar, todos os alimentos naturais têm açúcar, né? Frutose, lactose, tudo isso é açúcar. Todas as frutas têm o próprio açúcar, todos os carboidratos, carboidrato é açúcar, todos os carboidratos têm açúcar, eles se transformam em açúcar no nosso sangue. A gente não precisa adoçar nada. A maior droga inventada pelo homem foi o açúcar. Tanto que todos os nutricionistas e pediatras dizem para a gente não adoçar nada das crianças. As mães é que são loucas e tacam açúcar, mas não precisa adoçar nada, porque todos os alimentos naturais têm açúcar. Então, olha, mude a sua embalagem como? Diminuindo o açúcar, que é uma das coisas mais difíceis na vida da gente. Né? Então, aqui nessa peça publicitária, eu tenho função apelativa e função poética. E aqui, nesse poema, eu tenho função poética e função emotiva. Tenho tudo quanto quero, tenho o fogo de constelações extintas há milênios e o risco brevíssimo que foi. Passou de tantas estrelas cadentes, a aurora apaga-se. Eu aguardo as mais puras lágrimas da aurora. O dia vem, o dia adentro, continua a possuir o segredo grande da noite. Belo, 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 tudo, tenho tudo quanto quero. Não quero êxtase, nem os tormentos. Não quero o que a terra só dá com trabalho. As dádivas dos anjos são inaproveitáveis. Os anjos não compreendem os homens. Não quero amar, não quero ser amado, não quero combater, não quero ser soldado. Quero a delícia de poder sentir as coisas mais simples. Pronto. O eu, da função emotiva, junto com o trabalho da função poética, que são as rimas,
que são a escolha das palavras, né? Que são a disposição dessas palavras, a repetição, vocês estão vendo a anáfora aí, não quero amar, não quero ser amado, não quero combater, não quero ser soldado, quero a delícia de poder sentir as coisas mais simples. Eu esqueci de colocar o autor aqui, depois eu falo para vocês quem é, tá bom? Vamos adiante, então. Tudo bem na função poética? Vão jogando perguntas aí, para depois eu voltar e tirar dúvidas, tá bom? Função fática. Na função fática, nós temos o teste do canal de comunicação, certo? Então, é aquele momento. Esse certo, por exemplo, que eu falei agora, é um jeito de eu tentar, né, saber se você está me ouvindo, se você está entendendo o que eu estou dizendo, quando o professor para e diz, tá tudo bem, estou indo muito rápido, precisa voltar. Quando eu disse aqui, joguem as perguntas de vocês aí, as dúvidas, que já já eu tiro. Ou seja, isso é a função fática. Eu estou testando se esse nosso canal de comunicação está sendo proveitoso para todos, tá bom? A única coisa ruim desse Meet é que quando a gente passa o slide, eu não vejo vocês, então eu não posso ver as perguntas no ato. Né? E eu liguei o celular e assim também não dá. Porque eu fico me ouvindo, né? Mas vamos ver aqui como é que eu faço. Tá bom? Então vamos lá. Função fática é o teste do canal de comunicação. Ou seja, senhores, eu vou testar se você está me ouvindo. Veja bem, olha, está entendendo? Entende? Caracteriza a função fática. Ou seja, esse texto vai estar todo o tempo voltado para isso, para testar esse canal de comunicação. E aí, cara, tudo bem? Tudo. E lá? Indo, tipo assim, né? Pô, e a meninada? Sei lá, vai. Então, é isso, gente. Esse é o teste de canal de comunicação. Quando a gente vai testar se o receptor, né, os nossos interlocutores estão nos ouvindo. Ou seja, as pessoas que estão participando desse ato comunicativo e estão recebendo essa comunicação sem ruídos. Eu não sei se vocês já ouviram dizer por aí sobre isso. Ruído na comunicação é quando esse canal não está satisfatório, não está bom esse canal. Então, eu tenho um ruído na comunicação, né? O que é um ruído na comunicação? Eu falei uma coisa, você entendeu outra, por conta desse canal de comunicação. Houve algum defeito aí no meio do caminho que era para a informação era uma e você entendeu outra e causou um certo constrangimento ou um certo problema comunicativo, né? Então, isso acontece nas fofocas também, tá bom? Vamos prestar atenção aí nessas coisas. Vamos lá. Função metalinguística, o código. O código está no centro, né? O código abordando o próprio código, ou seja, a linguagem dessa comunicação, né? Abordando a própria linguagem. Então, vamos dizer que eu tenho lá uma pintura de artes plásticas, que até apareceu numa questão do Enem assim, né? Uma mão desenhando uma mão, né? Aquela mão ali desenhando a própria mão. Isso é uma função metalinguística. Caiu justamente sobre funções da linguagem esse quadro, que é uma obra de arte, que é o desenho de uma mão desenhando uma mão, né? Então, isso é função metalinguística. Quando o poema fala de como é fazer um poema, quando a música fala de como é fazer uma música, o teatro que fala do teatro,
né? O cinema, que fala do cinema, a história em quadrinhos, que brinca com a linguagem da história em quadrinhos, é função metalinguística. Então, todas as gramáticas que vocês conhecem, além dela ter a função referencial, ela tem primordialmente a função metalinguística, porque é a própria língua explicando como a língua funciona, né? Os dicionários que dão o significado das palavras são função metalinguística, a própria linguagem explicando a linguagem. Né? E temos aqui um trecho do Luiz Fernando Veríssimo e um trecho do Drummond, em homenagem aos meus alunos, né? Do Drummond. Gastei 1 hora pensando em um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo, ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia desse momento inunda a minha vida inteira. Então, o Drummond aqui fala desta agonia do poeta. Quem gosta de escrever poesia, quem é poeta como eu, sabe muito bem o que é isso. Às vezes a gente precisa, tem a necessidade de escrever algo, mas aquilo não sai. Só que aquele momento, aquela poesia, né? Agora falando aqui do meu lado, professora de literatura, né? Há uma diferença entre o poema e a poesia. Não sei se vocês sabem. O poema é o texto em si, escrito, né? É esse formato em versos. Isso é um poema. Já a poesia pode estar tanto no poema quanto num conto, num romance, numa declaração de amor. A poesia é a arte em si. O poema é o texto no papel ou falado, né? Então, essa é a diferença. Então, quando ele diz, gastei 1 hora pensando em um verso que a pena não quer escrever, o poema não quer sair. Porém, a poesia daquele momento inunda a minha vida inteira. Ou seja, esse poema, que é mais difícil de ir para o papel, é que nos leva a essa poesia desse momento. Né? Que a vida inteira de um poeta é pensando poeticamente a vida, é olhando para você e pensando no que você está pensando. Eu demorei muito tempo para descobrir por que eu era assim. E depois eu descobri. É por conta disso. Porque toda pessoa que tem essa visão artística do mundo, ela vê muito além do que você é. E às vezes isso é complicado. Já sofri por isso também. Gosto da palavra fornida. É uma palavra que diz tudo o que quer dizer. Se você lê que uma mulher é bem fornida, sabe exatamente como ela é. Não é gorda, mas cheia, roliça, carnuda e quente. Talvez seja a semelhança com forno. Talvez seja apenas o tipo de mulher. Que não saiu aí, né? No texto. Tudo bem, senhores? Essa é a função metalinguística. Eu estou usando a linguagem para descrever a linguagem. Eu estou usando um poema para falar como é difícil escrever um poema, mas que esse momento poético é tudo, ou seja, a poesia que ronda esse momento de escrever um poema é tudo. E um exemplo de dicionário, o que é fornido, né? Abastecido, provido, robusto, carnudo, nutrido, alentado, ou seja, né? Aquela pessoa que tem carnes, tá certo? E vamos a uma atividade, senhores. Acompanhem comigo aí. Eu vou olhar as respostas de vocês aqui no celular, tá bom? Então, vamos ver, senhores. Identifique a função de linguagem. Essa aqui é o que, minha gente? Vocês sabem aí, só olhando para essa imagem, vocês sabem que função pode ser essa aí? Respondam em mensagem aí que eu estou vendo aqui. Muito bem, Arthur. Emotiva. Função emotiva. Olha aí. Acertou! Vocês estão ligados, hein? Vamos adiante. Próximo, hein? E agora? Que função é essa? Responda o que eu estou esperando.
Bora, minha gente. Apelativa ou conativa? Muito bem, Andressa. Parabéns. Andressa, Arthur, Lucas. Eita, todo mundo junto. Fábio, Vitória. Todo mundo acertando. Eu gosto é assim, prestar atenção na aula. Vamos adiante. Conativa ou apelativa? Muito bem. Eu sempre ponho os dois nomes, porque depois aparece o nome mais, né? Mais técnico na prova e vocês não sabem o que é. Então, conativa e apelativa é a mesma coisa, tá bom? Folha de São Paulo, Obama toma posse com promessa de reconstruir os Estados Unidos e liderar o mundo. Que função é essa? Eita, Miguel, muito bem, Andressa. Eu também estou desconfiando desse negócio aí, Miguel, todo mundo colando. Uhul, referencial, muito bem. Informação acima de tudo. Olha aí, função referencial, todo mundo craque. Fábio, Mariana, Lucas, Lobo, Lucas Duarte, Beatriz, Camille. O outro, corrupção, palhaço, Arthur. Isso aí, um biscoito da sorte. Aí nós temos aí, ó, o personagem da história em quadrinhos lendo a própria história em quadrinhos. Né? Vocês estão vendo aí? Que função é essa? Isso, parabéns, olha aí. Função poética e metalinguística, muito, ou função emotiva e metalinguística. Muito bem. Mas a que prevalece é metalinguística, aquilo que eu falei para vocês, né? Vai sempre prevalecer uma em detrimento das outras. E essa? Alô, tudo bem? Fática, muito bem. Isso mesmo, Fática. Olha aí que bonitinho. Próxima. Amor, Doril. A dor sumiu. Temos a apelativa aí, temos mais uma, qual é? Poética, muito bem, isso mesmo. E ó, Andressa, é conativa. Conotativa é outra coisa, tá? A função é conativa. Apelativa e poética, muito bem. Olha aí. Isso se tornou, não sei se vocês pegaram isso, mas isso, porque isso já é uma expressão antiga, isso se tornou até uma expressão, uma gíria. Ih, cadê fulano? Ih, tomou Doril. Ou seja, sumiu, entendeu? É uma coisa do meu tempo, sabe? É isso aí. Pronto, acabamos aqui. Então, crianças, até mais. Até a próxima aula. Sejam felizes. Estudem. Estou morrendo de saudade. Eu não gosto dessas coisas, dessa separação. Eu gosto de contato físico, visual. Um beijo grande e até mais. Falou, professor.